E aí galera, beleza? Aqui é o professor Luan, né? Estamos aqui nessa videoaula para tentar movimentá-los, né, durante essa pandemia aí, durante esse problema todo que está acontecendo. E nada mais justo, nada mais coerente do que a gente falar sobre vírus, né? Vamos fazer uma revisãozinha sobre vírus e vamos falar alguma coisa também sobre o coronavírus, né? Vale salientar que não somos nenhum especialista, mas nós procuramos alguns materiais para tentar ajudar vocês num conhecimento mais voltado para a parte, né, escolar, mas também no intuito de trazer informações úteis para o dia a dia, beleza? Então vamos lá, começar sobre vírus. Já me apresentei, sou o Luan, né? E aí a gente vai começar falando sobre as características gerais dos vírus. Galera, vale salientar o seguinte: eu ainda não vou, claro, vou falar alguma coisa sobre o corona, né? Mas ainda não vou me atentar a ele, certo? Vamos falar primeiro de um contexto geral, do que vem a ser vírus, como ele funciona e tudo mais. E só então eu vou adentrar na parte do coronavírus, tá certo? Outra coisa, antes que eu me esqueça, a gente vai disponibilizar uma plataforma online, né, de sala de aula pelo Google. O pessoal vai entrar em contato, a gente vai passar todas as informações necessárias, e aí a gente vai pedir também umas atividades para vocês entrarem no YouTube e tudo mais. Quero pedir também, antes de mais nada, perdão pelos ruídos externos, né? Eu não tenho nenhum estúdio profissional, então vão haver alguns probleminhas, beleza? Mas partindo para o contexto de vírus, né, nós temos algumas características gerais que norteiam o conteúdo, né? Seria a menor entidade biológica, menor inclusive até do que as células, e eu quero que vocês se atentem muito bem para a questão das células. Já falei com os meus alunos do primeiro ano e do segundo ano, né? Células são a menor parte morfofisiológica de todo ser vivo. Então ela é a menor parte funcionante de todo ser vivo. E é justamente na célula que eles vão trabalhar. Porque no segundo tópico a gente vê aqui que os vírus, eles são indivíduos acelulares, eles são estruturas acelulares e são parasitas intracelulares obrigatórios. Ai, bebezão! E agora entra aquele dilema: o vírus é vivo ou não vivo? Eu não vou entrar nessa discussão com vocês, até porque eu acho que existem outras informações um tanto mais coerentes para a gente falar, né? No entanto, é fato que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles não realizam atividade se não tiver dentro de uma célula. Então é muito importante que vocês saibam isso, tá? Posso até indicar para vocês lerem alguns artigos a respeito de cientistas que estão colocando o vírus como ser vivo e como ser não vivo. Então fica aí como atividade subsequente para que vocês possam estar pesquisando, né? Mas aí é interessante saber que eles são acelulares e que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá certo? E a gente vai entender por que mais tarde. Qual é a estrutura, professor, de um vírus? O vírus, pessoal, ele é composto de uma molécula ou de DNA ou de RNA e um envoltório chamado de capsídeo, beleza? Aqui a gente vai ter alguns exemplos, né, desse capsídeo, desse material genético. Aqui a gente tem, por exemplo, como funciona a estrutura do vírus da gripe, da influenza, né? A gente tem aqui também a questão do bacteriófago, né? Que ele vai transportar esse material genético e tudo mais. Só que aí vai ter uma diferençazinha. Vão existir vírus envelopados e não envelopados. Tá certo? E o que é esse envelope, professor? O que é isso, bebezão? Esse envelope, pessoal, nada mais é do que uma estrutura lipoproteica. Então essa estrutura ela vai proteger esse material genético, esse capsídeo, contra ações externas. E ele é muito importante no que se refere a infecções, a entrada
desse vírus nessa célula. A gente vai entender isso, o porquê, lá na frente, quando eu vou falar sobre coronavírus. Pessoal, deixa eu só abrir um adendozinho aqui bem rapidinho para que vocês entendam uma coisa. Esse material, ele é um material inerente ao segundo ano, tá? Só que eu estarei disponibilizando também para o pessoal do primeiro ano. Bebezão, você vai querer evoluir a galera do primeiro ano para o segundo ano logo de cara? Ai, que maravilha! Não. O que acontece é o seguinte, eu achei por bem trazer essas informações tanto para o primeiro ano quanto para o segundo ano, porque é uma coisa que está no cotidiano de todos. Então eu estou trazendo informações aqui escolares, inerente à escola, tá certo? Mas eu estou trazendo informações também aqui de mundo, né? Referente à pandemia e tudo mais. Então por isso que eu estou passando esse conteúdo para o pessoal do primeiro ano. Tendo em vista que o pessoal do primeiro ano está vendo célula, então eu acho extremamente pertinente, extremamente coerente, pedir para que eles façam isso também, tá? Pedir para que vocês vejam isso aqui também e, consequentemente, realize a atividade que eu vou pedir posteriormente, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, alguns modelos desse vírus, dos vírus, por exemplo, né? E é interessante que vocês percebam o capsídeo e o material genético, que ora pode ser DNA, ora pode ser RNA, beleza? E eu vou explicar isso aí mais para frente quando eu for falar sobre o coronavírus. Aqui temos mais uma ilustração de como isso pode acontecer. E isso aqui é interessante, ó. Esse aqui, essa parte branca que envolve o capsídeo e o material genético, ele é o envelope. O envelope que foi falado, né? Então aqui a gente tem um indivíduo envelopado, como tem descrito aqui, e aqui a gente tem um indivíduo não envelopado, beleza? Tranquilo até aí, né? Aqui a gente tem a questão do genoma, né? O nosso genoma humano, ele tem para mais de 25 mil genes. O que são esses genes? Esses genes são aquelas porções que vão dar as características, né? O genoma bacteriano, 4.000, o genoma viral, 200 genes, e o genoma do vírus do HIV, por exemplo, mais ou menos 10 genes. Professor, mas por que causa, motivo, razão ou circunstância é tão difícil combater os vírus? Na verdade, essa questão dos vírus, ele é uma coisa que vai funcionar mais na parte da replicação. Por quê? Porque o vírus, quando ele entra dentro da célula, ele vai multiplicar, ele vai usar o maquinário de replicação da célula para se multiplicar. Então ele tem uma carga ali pequena, porém ela vai se multiplicar. Mais para frente, professor, que saco. Mais para frente eu vou explicar como é que é. É porque mais para frente eu separei uns slides bem mais interessantes sobre o coronavírus e que a gente vai retomar tudo isso. Então por isso que eu não estou querendo me atentar tanto a essa parte, né? E aí, pessoal, lá atrás eu falei que o vírus ou ele pode ser DNA ou ele pode ser de RNA, né? E aí, o que danado, o que bexiga é DNA e RNA. Vamos explicar aqui. O DNA, na verdade, é uma dupla fita hélice, tá certo? Que ele vai conter um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada e que vai dar as nossas características. Então vamos imaginar que Joãozinho, ele tem o cabelo preto, porque o seu DNA existe uma porção chamada de códon e aquele códon ele faz referência ao cabelo preto. E aí ele nasceu com o cabelo preto, claro. Algumas dessas características são hereditárias, ou seja, é passado de pai e mãe para filho, né? Então é muito importante que a gente saiba o que é o DNA, que é aquilo que nos norteia, é aquilo que causa, que expressa o nosso genótipo e o nosso fenótipo, tá certo? Ele contém desoxirribose, tá certo? E ele contém a timina. Isso aqui é uma coisa mais pertinente à base escolar, né? O que vem a ser essa timina? Cada ponto desse aqui, cada estrutura, cada nucleotídeo, ela é formada por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, elas são denominadas de timina, guanina, adenina e citosina, certo? No caso do DNA, nós substituímos a uracila, que vai ser a base nitrogenada do RNA, nós substituímos pela timina, certo?
Já no caso do RNA, a gente vai ter uma uracila. Eu vou mostrar bem direitinho no slide posterior. Então aqui a gente tem um RNA, certo? Esse RNA ele vai se juntar a uma outra fita e vai formar o DNA, né? O ácido desoxirribonucleico, como a gente também conhece. E aqui a gente tem as nossas bases nitrogenadas, tá vendo? Adenina, citosina, timina. E uma coisa interessante, cada base nitrogenada dessa, ela só se liga a uma base nitrogenada subsequente. Então, por exemplo, a gente tem a guanina. A guanina só vai se ligar à citosina. E assim a gente vai elaborando, o corpo, na verdade, vai elaborando essas trincas, essas que são chamadas de códon. E esses códons eles vão fazendo as nossas expressões fenotípicas, ou seja, características, ou genotípicas, né, que é voltada para o nosso interior. Já na parte do RNA, a gente tem uma fita simples. Gravem bem essa questão do RNA. Porque, bebezão, lá para frente, de novo, lá para frente, a gente vai usar esse RNA quando for explicar a respeito do coronavírus, tá? Então, guardem bem essa informação do RNA. É uma fita simples, contém ribose e contém a uracila. E uma coisa interessante, pessoal, é que o RNA, ela, como é uma porção menor do DNA, ela tem uma função importantíssima, que é de levar mensagens, levar informações na hora da replicação. Vou explicar de uma forma mais simples. Nossas células elas realizam divisões, né? E aí se dá a questão da reprodução, né? Então, nessas divisões, pessoal, existe a bipartição desse DNA. E esse DNA ele vai gerar uma coisa chamada de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai ser importante justamente para levar as informações, tá certo? E essas informações elas vão ser agregadas a uma outra fita simples e daí vão ser geradas o DNA. E qual é essa fita simples? Essa fita simples já está lá? Não. Essa fita simples ela vai ser confeccionada de acordo com a porção de RNA que foi liberada, né? Isso é uma coisa mais técnica, mais aprofundada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu espero que vocês retenham a informação que existem vírus que são de DNA e existem vírus que são de RNA, tá? E que o RNA ele tem a função de carregar mensagens, de levar mensagens, de passar informações de uma estrutura para outra, né? Lá para frente, professor, que saco, eu não aguento mais. Lá para frente eu vou explicar bem direitinho por que isso acontece, tá? E aí a gente tem a porção da divisão celular chamada transcriptase, né? Que é a transcriptation. E aí a gente tem a dissociação do DNA em duas fitas simples de RNA, né? E aí o RNA mensageiro vai lá e vai até a parte que vai acontecer a transcrição, né? E vai ganhar aí o seu novo par, gerando assim uma nova cadeia de DNA, certo? Aqui a gente tem a enzima polimerase, que ela vai ser a responsável pela codificação, ou seja, o RNA que foi originado lá da quebra da transcriptase, agora vai vir aqui para o RNA polimerase, onde vai ser adicionados nucleotídeos e assim uma nova fita de DNA vai surgir. Eita, professor, para que bexiga eu vou precisar disso? Lembrem-se que estamos falando de vírus, e lembrem-se que o vírus ele não é nada se ele não estiver dentro de uma célula, e ele usa exatamente essa estrutura, exatamente esse procedimento, como vocês vão escutar em outros locais, maquinário de replicação, justamente para fazer isso, né? Ele vai pegar o seu material genético, vai colocar dentro da célula, e a partir de então ele vai replicar o seu material genético dentro da célula. Ai, professor, não entendi, foi nada, o senhor falou, foi rápido, agora desinvestou tudo de vez. Calma, bebezão, é por isso que eu disse, lá na frente a gente vai falar com mais calma, vai falar mais pausadamente, não se preocupem. Aqui mais uma vez a gente tem o nosso DNA, que armazena informações, o RNA, que transfere informações, isso é muito importante, e a proteína que executa a função, né? Que seria lá a polimerase.
A gente tem os ciclos infecciosos, né? O DNA, quando o vírus ele é formado por DNA, esse DNA vai ser transcrito, esse DNA será transcrito em RNA para só então sofrer a ação da proteína e haver a replicação. Quando esse vírus é RNA, que é o caso, por exemplo, do nosso coronavírus, prestem atenção, ele já é submetido à sua proteína, né? E assim é feita a questão da transcrição, né? A questão da proliferação desse vírus, a reprodução desse vírus, né? E temos os retrovírus, né? Que o RNA ele é transcrito em DNA, né? Por isso que ele é tão complexo de ser de se cuidar, né? Como é o caso do vírus da gripe, que não tem cura. Aí a gente tem a transcrição em RNA e aí a síntese proteica, né? Aqui a gente tem mais um exemplo, né, de como o vírus ele infecta, um vírus ele é infectante de RNA. Então a gente vem para cá, acontece o RNA ele se agrega ao RNA da célula e acontece o maquinário de replicação, como eu já falei no slide anterior, né? E aí a gente tem os envoltórios virais, né? Temos o capsídeo, que reveste o ácido nucleico viral. Eita, professor! O que é ácido nucleico viral? Na verdade, o ácido nucleico ele vai ser o seu material genético, que no caso do coronavírus, por exemplo, seria o RNA. O nucleocapsídeo, que seria o ácido nucleico mais um capsídeo, é como se fosse uma membrana secundária ao capsídeo, tá? E o envelope viral, que a gente tem, que ele é composto de uma membrana lipoproteica, muito importante saber disso, né? E que vai revestir todo esse conjunto de capsídeo e ácido nucleicos, né? E aporte de genético. É muito importante esse envoltório viral. Mais uma vez, desculpem a redundância, mas lá para frente vocês vão entender o porquê. Mas se atentem bem, o capsídeo principalmente o capsídeo é o que reveste o material genético e o envoltório viral seria o envelope, é quando o vírus ele é envelopado. Lembra que lá atrás eu falei sobre vírus não envelopados e vírus envelopados? Então, quando ele é envelopado, nós temos aí a membrana lipoproteica que reveste, né, todo esse conjunto aqui, certinho? O capsídeo nos vírus não envelopados, né? O envelope possui proteínas que são membranas chamadas de ligantes. Galera, esses ligantes aqui são muito importantes, porque a gente vai também fazer referência clara à questão do coronavírus com essas estruturas. São essas estruturas que vão participar da infecção, tá certo? As proteínas ligantes se encaixam em proteínas específicas receptores, né, da membrana plasmática da célula hospedeira. Então imaginem que essa minha mão aqui, ela é uma célula e esse meu dedo, ele é um vírus, né? Esse vírus ele vai ter uma estrutura que vai servir como uma chave de penetração para que ele consiga colocar o seu material genético dentro do vírus. E é exatamente isso que acontece pelo fato de ser um vírus com o coronavírus, né? Ai, bebezão, você tem umas informações que são desnecessárias. É só para complementar o processo pedagógico. Calma, tenham calma, tá? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando como é que funciona basicamente, né? A gente tem aqui deixa eu ver aqui. A gente tem a parte da célula, né? Temos as estruturas virais que vão infectar, né? Aqui na superfície da parede celular a gente tem essas proteínas ligantes, bem como a gente também tem aqui no vírus, de uma forma mais nítida, né? A gente tem aqui esses organismos ligantes. Então, eles vão se ligar e vão conseguir colocar o seu material genético. Mas, professor, nesse caso do desenho, não está acontecendo isso. Está acontecendo que o capsídeo ele está saindo da célula.
e aí ele está ficando envelopado, muito bem. Mas vocês lembram que lá atrás eu falei sobre o bacteriófago, e o bacteriófago ele também consegue introduzir o material genético da célula. Na verdade, o bacteriófago ele é um tipo de bactéria, certo? E essa bactéria ela consegue fazer no ato de sua reprodução, que existem vários tipos de sua reprodução, né? Ele coloca o material genético dele dentro de uma célula para que haja o cruzamento, no caso seria uma reprodução sexuada. E muitas vezes esse bacteriófago ele está infectado com um vírus, com DNA, com RNA ou DNA viral, e aí acaba passando também o seu material genético. Nesse caso, ele vai acontecer a proliferação aqui, o material genético do vírus ele vai conseguir se reproduzir e ele vai conseguir se proliferar dessa maneira aqui, beleza? Aí nós temos o exemplo do nosso bacteriófago aí, ó. Ele vem aqui, ele penetra o material genético dele dentro da célula. Só que o material genético dele já está infectado com o material genético viral, com DNA ou RNA viral. E aí acontece a proliferação, certinho? Aí a gente tem um exemplo, ó. Acontece a fusão do envelope viral, acontece a proliferação e essa célula libera vários resquícios desse vírus. Esse vírus ele vai conseguir entrar em outra célula e ele vai fazendo uma progressão geométrica, uma progressão matemática aí, de forma de 1 contamina 2, 2 contamina 4 e assim sucessivamente, beleza? Aí a gente tem a endocitose, né? Que o que seria isso, né? O que é que acontece? Mais uma vez, só para ilustrar como é que funciona a entrada desse material genético dentro da célula, né? Então a gente tem aqui o adenovírus, ele vai conseguir entrar dentro da célula, vai acontecer a replicação viral e a saída dele posteriormente, né? Aí a gente tem dois ciclos muito interessantes, que seria o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. A partir do momento que um material genético de um vírus, ele consegue entrar dentro da célula, ele vai passar por dois ciclos, né? Ou melhor, ele vai passar por dois ciclos, né? Primeiro a gente tem o ciclo lítico, ou melhor, primeiro ele vai passar por um ciclo lisogênico, né? Onde o seu material ele vai ser incorporado ao material da célula. Essa célula ela vai se manter, digamos assim, assintomática, né? Por quê? Porque não vai modificar em nada o seu funcionamento, não vai modificar em nada o seu procedimento, e posteriormente ela vai se dividir. Acontecendo essa divisão, baixando as suas defesas, vai passar para o ciclo lítico. E o que vem a ser esse ciclo lítico? Esse material genético que está dentro do material genético dessa célula, ela vai começar a realizar a síntese proteica, onde vai acontecer a proliferação desses bacteriófagos, desses vírus, e vai chegar um momento onde vai acontecer a lise celular, né? E aí essa célula ela vai se romper, liberando vários vírus. Gravem essa parte, deixem muito bem fixado na mente, que é exatamente esse ponto aqui que vão gerar os sintomas, né, da doença viral. Então é importante que vocês peguem bem nessa parte aqui, isso é muito importante. E aí a gente tem algumas doenças humanas, né? Temos as zoonoses virais, por exemplo, a raiva. Temos o reservatório natural, que seria o morcego. Isso se dá pela presença em comum de uma proteína que tanto tem na nossa garganta quanto tem no morcego. Isso aí eu vou explicar lá na frente. E temos a questão dos seres humanos, que são os principais reservatórios, beleza? Aí a gente tem algumas situações que estão corroborando para essa situação pandêmica, por exemplo. A expansão da população humana está muito em alta, né? Então, hoje é muito fácil você ir ao outro lado do mundo, né? Coisa que antigamente não se pensava. É como se hoje o mundo ele tivesse diminuído, porque hoje a gente já tem veículos
de todas as formas que nos auxiliam durante esse transporte sobre a Terra, né? Temos a degradação do meio ambiente. Ora, a gente viu lá atrás que o morcego é um potencial transmissor, né, desse vírus, no caso, como a gente está colocando aqui, o coronavírus. E aí o que é que acontece? Com a degradação do ambiente natural dele, a tendência é que ele vá para as cidades, para os centros urbanos, e isso acaba corroborando também para a sua disseminação, né? Ah, bebezão, mas isso aconteceu lá na China e o pessoal lá na China come morcego. De fato, isso acontece. Mas é interessante que vocês saibam que lá na China se tem um conceito cultural, se tem uma questão cultural por trás disso aí. Então é a mesma coisa de que a gente aqui, sei lá, gosta de feijão. Vou usar um exemplo qualquer, né? Imaginem que lá na China comer feijão é uma coisa absurda. Vou usar um outro exemplo. Lá na Índia, comer carne de vaca é um pecado absurdo. Então lá pra gente aqui isso é um absurdo. Pra gente aqui, a gente inclusive é um dos grandes potenciadores da nossa economia, que é a carne bovina. Mas lá na Índia isso não existe. Bem como lá na China, o hábito de comer determinados animais que pra gente não é comum, para eles lá é normal. E aí isso leva diretamente ao desequilíbrio ecológico, né? E aí acaba saindo um pouco da vertente das cadeias alimentares e tudo mais. Beleza? E aí a gente chega basicamente, propriamente dito, ao nosso coronavírus, né? É importante salientar também que o coronavírus ele não é uma coisa isolada, já existem, salvo engano, desculpem a não precisão, mas em torno de 7 famílias de coronavírus, né, conhecidos, e elas causam problemas respiratórios, né? E o porquê, professor, que eles causam problemas respiratórios? A gente vai entrar nesse contexto agora e vocês vão ficar craques nisso aí. Já houveram outros problemas com esse tipo de vírus, né? Vamos começar pelo princípio. Por que coronavírus, professor? Existem alguns ligantes na estrutura desse vírus quando ela é aproximada, quando ela tem uma visão um pouco mais aproximada. Existem ligantes que dão uma ideia de coroa. Então ficou-se esse nome de coronavírus, certo? E aí, pessoal, existe também a questão de outros problemas que já acometeram a humanidade, como é o caso do SARS, né? Que inclusive já houve uma mutação do coronavírus. Vocês vão ver que a classificação dele já é SARS-2, né? Vamos para frente que vocês vão ver. Os primeiros relatos foram na China também, né? Foram na China em 2002, e ele disseminou rapidamente para mais de 12 países da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia. Foram todos infectados, 8 mil pessoas, né? 800 mortes. Claro, não foi uma pandemia, mas também teve o seu boom aí. E aí desde 2004 que nenhum caso dessa SARS foi como é que eu posso dizer assim, foi mencionado, né? Foi dito mais uma vez. Aí a gente teve a MERS, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, que também ficou conhecido como a gripe do camelo, né? Em 2012 aconteceu isso aí, aconteceu na Arábia Saudita, posteriormente nos outros países do Oriente Médio, Europa e África. Todos os casos identificados foram na Península Arábica. Tem o histórico de viagem em contato recente com viajantes procedentes do país do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Jordânia. Então foi uma outra situação envolvendo um vírus do tipo corona, né, ao longo da história, né? Aconteceu aí. E aí a gente tem algumas características, né? As manifestações clínicas do coronavírus, prestem atenção que eu vou explicar bem direitinho isso aí, o porquê disso aí, né? Coronavírus humano comum causa infecções respiratórias brandas e moderadas e de curta duração. Galera, isso aqui eu puxei da internet logo no início. Como eu disse, né? Isso aqui é uma aula de revisão. Lá no início eu puxei isso aqui da internet,
E eles fizeram algumas considerações que hoje já não são mais tidas como verdade, tá? Então eu vou desmistificar aqui algumas coisas, vou colocar como errada mesmo. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre, não necessariamente nessa ordem. O que acontece primeiro é dor de garganta, né? Por que a dor de garganta? Porque o coronavírus, pessoal, ele vai atacar principalmente as células da garganta. Ai, professor, só da garganta? Não. Ele vai atacar inicialmente as células da garganta devido a uma proteína que tem nela. E aí eu vou mostrar logo, tá certo? Depois vem a tosse. Por que a tosse, professor? Porque, pessoal, a partir do momento que está havendo uma batalha dentro da sua garganta, a gente tem um sistema de defesa que vai proporcionar a tosse. E aí essa tosse ela tem um intuito justamente de tentar colocar para fora esses organismos. E aí por que é importante a gente fazer igual o Drácula, né? Quando for tossir aqui perto do cotovelo? Para que essas gotículas, quando a gente tosse, saem muitas gotículas, né? E essas gotículas elas vêm infectadas com os vírus que se propagaram, que se proliferaram dentro da sua garganta. Então é importante que você ou coloque a camisa ou esteja com a máscara, né? E aí, porque o pessoal está dizendo, só usar a máscara o pessoal que está com os sintomas, porque justamente para que ele não consiga proliferar esse vírus e acabe contaminando outras pessoas, tá certo? E aí depois vai acontecer a dificuldade respiratória, ou melhor, perdão, depois da dor de garganta e da tosse vai acontecer a febre, porque a febre também é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Aumentar a temperatura é desnaturar a membrana lipoproteica. Já começou, né? Lembra que eu disse a vocês, pessoal, lá na frente eu vou explicar o porquê que é importante essa lipoproteína, principalmente o pessoal do primeiro ano, que a gente está vendo isso agora. Por volta dos 39, 40 graus, a lipoproteína ela começa a se desnaturar, e é por isso que a febre é tão perigosa, né? Eu falei isso em aula. É por isso que a febre é tão perigosa, porque isso aí vai começar a danificar algumas células do nosso corpo, que são compostas por lipoproteínas, que, diga-se de passagem, é o mesmo material que reveste o vírus. E isso também é um ponto bacana. Por quê? Porque se o vírus ele tem a mesma estrutura que reveste as células, a entrada desse vírus vai ser muito mais fácil. Entende? Então, isso é importante. E aí vai acontecer a febre, depois vão acontecer as dificuldades respiratórias. Por quê? Porque esse vírus ele vai começar a danificar as células da garganta, e aí ele vai descer para os pulmões. Quando chega nos pulmões, ele chega numa estrutura chamada de alvéolos. E esses alvéolos eles vão começar a infeccionar, vão começar a inchar, vão começar a proporcionar, vão começar a lesionar o tecido. Só que eu vou parar um pouquinho aqui e vou deixar para falar lá na frente, que tem uns slides que vão me auxiliar bastante. Aí a gente tem o período de incubação, que vai de 2 a 14 dias. Ai, bebezão, agora eu já saquei tudo. Tem uma tia minha que foi para a China, e quando voltou ela ficou 7 dias em casa, sem falar com ninguém, enclausurado, trancada. É justamente por isso, né, bebezão? Mas peraí, não são de 12 a 14 dias, por que só 7? Pessoal, o período de quarentena da galera que está viajando e que chega com como um possível contaminante, né, é só 7 dias, porque dentro desses 7 dias ele vai apresentar alguns sintomas. E aí ele apresentando sintomas e tendo o histórico de viagem, ele vai ser direcionado ao hospital. Por quê? Porque provavelmente ele é um portador do coronavírus. E aí, pessoal, tem uma informação aqui que ela já não é mais verdadeira. Já se sabe que isso não acontece. E isso é um grande problema. Os casos assintomáticos, eles não são contagiosos. Pelo amor de Deus, esqueçam, deletem isso da mente de vocês. Os casos assintomáticos, eles são contagiosos sim, né? O que é que vai acontecer? Não é porque a pessoa não tem o sintoma que ela não pode transmitir o corona. Porque de onde ela se infectou, ela pode disseminar esse corona. Beleza?
Aí a gente tem a forma de transmissão, né, que se dá através de gotículas, através do contato de pessoa com pessoa, né? E aí a gente tem a fonte de infecção que se deu provavelmente, na verdade tem 3 causadores possíveis aí. Tá se tendendo a dizer que foi o morcego devido a uma proteína que o morcego apresenta e que nós temos também. Então logo acontece uma semelhança, né, na parte da infecção, tá certo? Só que existem 3 potenciais indivíduos que possam ter passado esse vírus. O morcego, como é o mais conhecido, serpentes e um mamíferozinho que tem chamado de pangolim. É como se fosse o tatu da gente aqui, né? E aí estão fazendo estudos, ainda não se sabe ao certo, mas já se tem uma tendência a dizer que foi o morcego devido a essa proteína que a gente tem. E aí, pessoal, aqui eu vou falar mais especificamente sobre o coronavírus. Olha aqui como a gente já está colocando como SARS-CoV-2. Por quê? Porque é uma doença inflamatória da região respiratória, né? Causada por um coronavírus, mas que já é uma mutação. Então a gente só não tem o Covid-19, a gente já tem uma mutação desse Covid-19, certo? Então ele tem essas espículas, ele tem esses ligantes, essas estruturas ligantes, que ela vai usar justamente para fazer contato com a célula, tá? Aí esse vírus, pessoal, ele também tem esse envelope lipoproteico, tá? Que a gente falou lá em cima. Como é a estrutura, como é o revestimento? Ele tem esse envelope lipoproteico, tá certo? Ele tem glicoproteínas, que serão os ligantes, que esses ligantes vão dar acesso a dentro da célula. E para que eles vão querer ter acesso a dentro da célula? Porque aqui a gente tem o nosso material genético. No caso do coronavírus, ele é um RNA, né? Então ele é uma parte do DNA mais simples, né? Lembra que lá atrás eu falei de DNA e RNA. Aqui a gente tem um RNA. E por que é tão perigoso, pessoal? O RNA entrou, ele vai ser imediatamente sintetizado. Ele vai ser transformado em DNA. Então por isso que ele é tão perigoso. Beleza? E aí ele tem as suas espículas, como eu bem falei. Aqui, pessoal, faz-se uma referência à membrana celular. Então, imaginem que essa parte cinza é a membrana celular. E aqui a gente tem uma proteína ACE2. Essa proteína é exatamente a proteína que tem em comum com os morcegos. E são essas proteínas que vão trazer, entre parênteses, trazer entre aspas, né, esse vírus para dentro. Então é isso que vai causar a vulnerabilidade na nossa célula, no nosso organismo. E aí vai trazer essa membrana lipoproteica, ela vai ficar aqui, nessa parte. E só o que vai entrar é o seu material genético, né? E aí acontece a liberação desse material genético, esse RNA, e aí esse RNA ele vai ser traduzido, ele vai ser sintetizado uma nova cadeia para ele, e assim ele vai ser introduzido ao material genético da célula. E aí, sendo introduzido no material genético da célula, a célula agora vai começar a multiplicar, vai começar a disseminar o material genético viral. E aí esse material genético viral ele vai começar a ser disperso, a ser dispersado em todo o organismo. E aí, pessoal, é exatamente isso aqui que vai estar dentro de gotículas, né? Que vai fazer quando a gente espirra, que vai ser transferido para o nosso coleguinha, para nossa coleguinha, para o nosso coleguinha. Tá dando para entender, né, pessoal? E aí, pessoal, existem alguns mecanismos, né? Existem alguns mecanismos que vão tirar isso aí, que é o caso da vacina. A vacina, ela vai servir justamente para criar anticorpos, para quando esse material genético ele entrar em contato com o seu organismo, ele não ser mais reconhecido como uma coisa boa, e aí ele vai ser expelido. Eu tenho um videozinho para mostrar aqui para vocês, bem bacana, sobre essa questão do vírus. Como é que funciona o vírus?
a gente já vai identificar que o vírus ele vai ter... Meu computador está um pouco lento, me perdoem, mas vai acontecer. Esse vírus ele vai chegar à nossa célula, a célula hospedeira, né, a futura célula hospedeira, e aí esse vírus ele vai conseguir entrar. E a ideia da gente começar com medicamentos, começar a fazer vacinas, é justamente para evitar que esses mecanismos de defesa, ou melhor, esses mecanismos que colocam esse material genético para dentro, ele funcione, né? Ele funcione em relação ao coronavírus, certinho? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar esse vídeo. Uma animação que o pessoal fez justamente sobre os procedimentos de como funciona uma infecção viral. Eu achei bastante interessante, queria mostrar a vocês, mas não está fluindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, ao terminar a aula aqui eu tento passar para vocês, né? Aí vai acontecer a montagem de novas cópias, né, dentro da célula, e aí a gente tem mais uma vez aquele ciclo lítico e ciclo lisogênico, e aí vai acontecer a proliferação, né, a espalhar esses vírus, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem a questão da vacina, como eu já falei, né, que eles vão servir justamente para inutilizar esses ligantes do vírus, bem como inutilizar também as proteínas ligantes da célula para o corona, né? As demais situações que ela precisa desse ligante, né, ela vai continuar funcionando normal, beleza? Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo passar o vídeo para vocês. Caramba, eu tinha colocado aqui. Espera aí, bem rapidinho. Deixa eu ver. Ah, pronto, tá aqui. Vai ter uma musiquinha, talvez ela cubra a minha voz, mas aí eu vou, vocês vão vendo bem direitinho como é que funciona através da animação, como é que vai funcionar a atividade viral, né? Que é bem interessante. Eu vou tentar tirar o som aqui, tá? Lá, tá abrindo aqui. Aí foi. Bom, aqui a gente tem o nosso vírus e aqui a gente tem a nossa célula, tá certo? Esse vírus ele já é envelopado, tá bom? E aí ele vai conseguir entrar através dos ligantes, ele vai conseguir acessar o interior da célula, né? E quando ele consegue adentrar essa célula através dos seus ligantes de glicoproteínas, né? Aí ele vai conseguir colocar o seu material genético dentro da célula. Então, os ligantes da célula vão ali como norteadores, né? E aí, a partir daí, acontece a invasão do material genético propriamente dito. Claro, galera, isso aqui é uma animação, não levem isso aí ao pé da letra, não levem isso aí como literal, tá certo? Mas é basicamente isso que acontece, certinho? Então, o nosso material lipoproteico, ele vai se permanecer na célula e vai entrar o material genético propriamente dito. Aqui a gente tem um capsídeo que se desfaz e aí nós temos o nosso ácido nucleico, o nosso material genético, que ele vai passar agora pelos materiais, pelas proteínas internas da célula, que vai acontecer, que vai fazer com que esse material ele se multiplique, ele passe a ser um material comum do interior celular e ele vai se multiplicar, beleza? Aqui a gente vai ter a transcriptase, né? Vai haver aí a formação do DNA, depois esse DNA ele vai ser quebrado, ou seja, o RNA no caso do coronavírus ele já está dentro do material celular, esse material celular agora vai ser feito o DNA propriamente dito. Esse DNA ele vai passar pelo splicing, que é uma coisa bem... Splicing linha, 2 linhas, é um negócio bem técnico, não vem ao caso de vocês saberem, tá?
e aí ele vai ser implementado dentro do núcleo ao DNA da célula propriamente dito, tá? E aí, pessoal, vai haver a transcrição, né? Muito bem. E essa transcrição ela vai sair rumo ao exterior da célula, né? Para que possa ser multiplicado. E aí, pessoal, com a questão da vacina, vários desses procedimentos eles serão quebrados, ou melhor dizendo, eles serão inutilizados, né? Justamente para que não haja a questão da sua proliferação. E aqui acontece a proliferação propriamente dita desse vírus, né? Ele vai aqui ter uma nova cápsula lipoproteica e assim ele vai ser liberado. Só que não é um vírus só que é liberado, são vários vírus que são liberados, né? E esses vários vírus eles vão eles vão infectar uma nova célula e assim sucessivamente. Eu vou colocar a música. Agora são os procedimentos que vão evitar. Ó. Então a gente já tem um medicamento aqui que evita o reconhecimento, né, a atuação desses ligantes. Aqui a gente já vai ter uma outra droga que vai evitar a transcrição, né? E aí já vai ter uma outra droga que vai evitar de colocar eles dentro do DNA da célula, outra que vai evitar na sua proliferação ao longo da célula, e assim vai acontecer com a questão do nosso coronavírus, beleza? Galera, essa foi nossa aula. Além disso, eu quero propor a vocês esse link aqui que eu vou colocar lá na atividade. Vocês vão ter acesso à atividade, certo? Esse link aqui, ele vai mostrar em tempo real toda a situação que está acontecendo de novos casos, né? Então é como se fosse um contador em tempo real do coronavírus. Então aqui no Brasil, por exemplo, você coloca o mouse em cima, aqui a gente já tem 1.620 casos e 25 mortes confirmadas, né? Ou melhor, 1.620 casos confirmados e 25 mortes. Eles fazem uma projeção aqui também, são 74 casos ao dia, mais ou menos, né? Claro que aqui não é nada específico, não é uma coisa literal. Por quê? Porque existe muita gente assintomática que não está fazendo o teste do corona. Então essa galera assintomática, ela não está sendo identificada. Se ela não está sendo identificada e não está respeitando a quarentena, ela está proliferando, ela está passando, ela está, enfim. Então é interessante que vocês acompanhem isso aqui, porque também tem muito sensacionalismo. Tem uma galera também que gosta muito de fazer um bicho de um negócio que às vezes nem existe, né? Então a gente tem a Itália aqui, ó, que é um caso bem que o pessoal está usando muito como exemplo. Já tem 59.138 casos confirmados e já tem mais de 5.000 mortes, certo? Uma outra coisa, pessoal, bem interessante para que a gente entenda. Professor, por que no Brasil está acontecendo essa pandemia atingiu o Brasil, mas ela não está sendo tão violenta como nos outros locais do mundo? Pessoal, por dois motivos. Primeiro, o Brasil ele foi muito rápido em relação ao controle do coronavírus. Então, houveram políticas que fizeram com que o Brasil ele ficasse em quarentena, por exemplo. Houve muita disseminação de informação, então isso causou um pânico total, geral da população, e aí acabou fazendo com que isso aí fosse um paliativo, né? Fosse um atenuante, melhor dizendo. E outra situação, o corona, propriamente dito, ele tem uma superfície lipoproteica, como a gente já viu, né? E essa lipoproteína ela ela é muito sensível ao calor. Então hoje nós estamos num período de calor. E porque os especialistas, os cientistas dizem que em abril, maio e junho o corona vai ter o seu ápice,
de proliferação e de casos no Brasil? Porque é justamente o período de inverno no país, né? E aí mais uma vez eu digo a vocês, professor, qual é a relação de um vírus, de uma doença, com o inverno, com o tempo frio? Pessoal, quando a gente está no tempo frio, a gente tem uma baixa imunológica, né? Por quê? Porque o vírus ele gosta de locais frios, ele gosta de locais com temperatura amena. Então, essa baixa imunológica vai se dar, né? E aí o vírus ele vai se proliferar de uma forma mais tranquila, uma forma mais agressiva, digamos assim. Beleza? Então fica essa dica aí para quem quiser acompanhar em tempo real a proliferação do coronavírus. A gente está utilizando essa plataforma do Google, né? A gente vai ser passado isso aqui, o link disso aqui para a coordenação vai passar para os grupos subsequentes, tá certo? Meu computador está um pouco lento, mas vai rolar, viu? Tenha um pouquinho de paciência. A gente está usando essa plataforma, então vocês vão ter acesso a uma plataforma como essa. Eu estou disponibilizando essa videoaula. Vai ter um vídeo meu no YouTube que eu quero fazer como se fosse como é que eu posso dizer? Eu quero fazer uma interação com vocês. Eu quero que vocês me digam como é que tá essa quarentena, se vocês são a favor, se vocês são contra. E se forem contra, como poderia ser melhor, como poderiam existir medidas para contornar isso aí, né? Na verdade, a palavra certa seria um fórum, né? Um fórum para que vocês interajam comigo. E quero deixar também um canal no YouTube para que vocês possam acompanhar. Esse cara é o Átila, ele é um biólogo, ele tem doutorado em virologia, certo? Então, ele é um cara que diz com propriedade o que ele fala, e ele fala conteúdo muito bacana a respeito do coronavírus, né? A gente sabe que hoje a gente tem que filtrar muita coisa do que a gente vê, tem que fazer muita asepsia do que chega pra gente de informação, e esse cara aqui, ele é um especialista, ele é um cara que sabe do que está fazendo. Inclusive, em paralelo a esse canal Átila Lamarino no YouTube, que ele criou basicamente com o intuito de dizer informações mais técnicas da biologia e acabou migrando para o corona por motivos óbvios, né? Ele tem um canal muito bacana chamado Nerdologia, né? Que ele coloca a ciência de uma forma mais lúdica, né? Ele pega situações de filmes, de desenhos, e ele tenta explicar cientificamente. Lógico, é uma coisa bem abstrata, é uma coisa bem que não cabe no cotidiano, só que pra gente que está no meio acadêmico, que está no meio escolar, é de grande valia, porque a gente acaba pegando alguns desses exemplos e usando realmente na escola, porque é o que os nossos alunos têm, é o que vocês têm acesso de conteúdo diário, né? É uma coisa muito bacana. Então a gente tem o Átila Lamarino, tá certo? Ele é biólogo, como eu já disse, ele tem doutorado na área de virologia, então ele tem algumas informações bem coerentes, bem interessantes a respeito do nosso coronavírus, né? Que tá, essa pandemia que está assolando aí a nossa humanidade. No mais, pessoal, gostaria de dizer a vocês que tenham uma boa quarentena, né? Vejam essas videoaulas que estarão sendo lançadas, tá certo? Vejam direitinho, analisem, passem um tempo mais com os familiares de vocês, veja bem direitinho, tá certo? E aí, como eu finalizo a minha aula para vocês? Eu finalizo que vocês fiquem em casa, respeitem o período, né, de quarentena. Vai ser importante, é importante, porque como a gente já viu, existem outras coisas que norteiam
essa questão do coronavírus. E aí, como a nossa instituição ela é uma instituição também formada por católicos, eu pensei em finalizar essa aula de um jeito um pouco mais diferente. Sei que no nosso meio estudantil existem pessoas que não acreditam em Deus, mas para essas pessoas eu queria dizer o seguinte: eu não estou aqui para pregar religião para vocês, mas da mesma forma que a gente acredita num Deus que nos traz positividade, acredita em um ser que está olhando por nós, que está cuidando da gente, eu peço a vocês que encarem esse meu término de aula, essa minha atitude, como uma coisa positiva, como uma energia positiva para vocês, tá certo? Então eu queria colocar uma música para vocês. Desculpem a cantoria, o tocar, que eu não sou profissional nisso, mas é uma música que está muito dentro das minhas orações e que eu acho que vai fazer toda uma diferença para vocês. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor pela dor, e seja feito assim. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!